E aí voltamos, né? Vamos dar continuidade, vamos para o vídeo de evolução número 2. Nós começamos falando sobre evidências evolutivas número 1, vamos continuar as evidências evolutivas, ok? Então, olha só, a gente tinha visto siso, apêndice, músculos das orelhas e seios desenvolvidos em homens, quase não caem em prova, tá legal? São esses dois aqui que caem mais. Vamos colocar mais alguns, né? Cauda. Nossa cauda é retraída. As últimas vértebras deveriam formar uma cauda. A cauda vai melhorar o equilíbrio, vai te manter com um centro de gravidade melhor. Na verdade, o nosso organismo ainda não é totalmente preparado para sermos bípedes. Então, muita gente tem problema nas costas, aqui entre a lombar e a sacra, se ficar muito tempo parado. Uma cauda iria resolver esse problema. Só que ter cauda é te deixar vulnerável a predadores. Então, dentro da história do hominídeo, quem tinha cauda foi eliminado, não se reproduz, não gera descendentes, tá bom? Cauda, né? Vou colocar aqui. Cauda em humanos. Tem um outro também interessante, que no nosso caso passa a ser um órgão vestigial, é a chamada membrana nictante. Membrana nictante é o seguinte, esse cantinho do olho aqui, é uma membrana nictante atrofiada. Ele é muito desenvolvida nos anfíbios, nos répteis e nas aves. Não sei se já notaram, mas quando a pálpebra se movimenta nesses animais, lembrando que a nossa pálpebra principal é a de cima, da ave é a de baixo, do crocodilo é a de baixo, do anfíbio é a de baixo. Quando ela desce uma membrana primeiro, depois desce a pálpebra propriamente dita. Essa membrana é chamada de membrana nictante. Membrana nictante. Serve para proteger, evitar ressecamento quando está voando. Enfim, é uma proteção que a gente não precisa mais, então ela fica atrofiada aqui. Tá legal? Então, alguns órgãos vestigiais. Bom, vamos colocar aqui uma separação, né? Nós temos também órgãos homólogos e órgãos análogos. Isso é importante. Então, vamos lá. Órgãos homólogos. Órgãos homólogos e órgãos análogos. Órgãos análogos. Olha só. A diferença entre os dois é a seguinte. Os órgãos homólogos, eles têm a mesma origem embrionária. Mesma origem embrionária. Ok? Só que eles conquistam ambientes diferentes. Então, eles estão em habitats, nichos diferentes. Conquistam nichos diferentes. E os órgãos análogos? É o contrário disso daqui. A origem embrionária, a origem embriológica é diferente. Vou colocar aqui, ó. Origem embrionária diferente. Só que eles conquistam o mesmo ambiente, ou seja, mesmas funções, mesmo nicho. Então, aqui, mesma origem embrionária, ok? E eles conquistam nichos diferentes, eles têm funções diferentes. Não órgãos homólogos, a origem embrionária é diferente, mas eles têm a mesma função. Tá legal? Então eu vou representar um esquema aqui e um esquema aqui para a gente entender. Olha só.
colocar assim, ó. Aqui. Anfíbios, répteis, aves e mamíferos. São todos tetrápodas. Tetrápodas. Ok? Eles possuem 4 patas. Então, a gente está falando sobre membros. Quando tem a barreira evolutiva, as mutações, as modificações, as adaptações a ambientes diferentes, você pode ter aqui nadadeiras, você pode ter aqui patas, você pode ter aqui asas. A origem embrionária é a mesma e eles conquistam habitats diferentes, nichos diferentes. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó, barreira evolutiva. Barreira evolutiva. Bom, esses órgãos homólogos, eles podem ser representados com nomes diferentes. Vamos lá. Eles estão evoluindo para habitats diferentes. Isso é convergente ou é divergente? É convergente. Então é uma convergência adaptativa. Opa! A divergência, né? Estão divergindo. É divergência ou convergência? Desculpa, corrigindo aqui. Então vamos colocar como irradiação adaptativa. Adaptativa. Ou evolução divergente. Ok? Legal? Mesma origem embrionária, diferentes. Vamos dar um exemplo aqui. Nós temos patas com 5 dedos. Ok? Beleza. E o cachorro? Você fala, nunca contei. 5 dedos também é mamífero. Mas só aparece 4 naquele negocinho. É porque isso daqui fica para trás, fica atrofiado. Cavalo. Quantos dedos tem um cavalo? 5. Ele é mamífero. Antigamente, o ancestral do cavalo tinha 5 patas. Agora toda a força dele é dividida em 5 pontos. Por mutação, nasceu um cavalo com 3 dedos. Ele só apoiava 3 dedos no chão. Então ele corria mais que o de 5. Ele consegue correr mais, ele se reproduz, gera outros descendentes, porque foi uma mutação favorável. E agora os cavalos têm 3 dedos. Aí, numa mutação, surgiu um cavalo com 1 dedo só. Esse dedo é grande e apoia bem no chão. Os outros estão atrofiados. E agora ele aplica toda a sua força num ponto só. E ele consegue correr mais que os outros. Então, de novo, foi uma mutação favorável. Então, ele se reproduz mais porque ele consegue fugir de predadores, consegue comer mais comida, consegue mais alimentos, então ele consegue se reproduzir mais eficientemente. Hoje os cavalos apresentam, né, um dedo só. Legal. Radiação adaptativa, evolução divergente. Por outro lado, os órgãos homólogos. Vamos fazer um parecido. Ó, colocar aqui, aqui. Colocar a barreira aqui. Barreira evolutiva aqui. Barreira evolutiva. Legal? O que eu vou colocar aqui como exemplo? Asas. De quem? Um inseto e uma ave. São asas. Ave. Vou colocar insetos. Legal? Os insetos alados e as aves. A origem embrionária é a mesma? Não, porque esse aqui é um invertebrado artrópodo e esse aqui é um vertebrado dentro do grupo dos tetrápodas. Ou seja, totalmente diferente. Mas a função dos dois é a mesma. Voo. Legal? É o voo. Essa é a função. Então,
A origem embrionária é diferente, mas a função é a mesma. É uma irradiação adaptativa? Não, é uma convergência adaptativa. Então a gente muda o nome aqui. Convergência adaptativa. Apareceu aí? Apareceu. Ou uma evolução convergente. Evolução convergente. Ok? Existem outros critérios importantes para dentro das evidências evolutivas. Nós temos as semelhanças embrionárias, a sequência dentro da embriologia de blastulação, gastrulação, neurulação e organogênese é a mesma entre os tetrápodas e muitos invertebrados. Isso sugere um ancestral comum para todos. Uma outra evidência são as provas bioquímicas. As provas bioquímicas são as semelhanças proteicas entre os seres vivos. E quanto maior for a semelhança proteica entre os seres vivos, mais próximos, mais aparentados eles são. E aí é o seguinte, vamos lembrar, toda proteína para surgir, ele surge a partir de um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai surgir de um DNA. Então, quanto maior for a semelhança entre proteínas, mais semelhantes também são os genes. Então, uma prova evolutiva importante hoje é o teste de DNA. Eles podem ser fisicamente bem diferentes, mas quando ele faz um teste de DNA, ele observa uma semelhança de genes muito grande. Isso sugere um ancestral comum. Entre o homem e o chimpanzé, mais de 99% do DNA dos dois são idênticos. Aí você... Ops, sim, isso há muito tempo. Eu não estou dizendo que o homem veio do macaco, que o macaco veio do homem. Não estou falando nada disso. Estou falando de ancestralidade. Com certeza, existia um ancestral comum e eles foram se ramificando, porque essas mutações aqui, elas são aleatórias. Se elas são aleatórias, elas podem ir para um lado, se for favorável, ótimo. Pode ir para o outro lado, se for favorável também, ótimo. Tá legal? Então isso vai variar. Então as provas bioquímicas são provas importantes também, além dessas aqui. Então nós temos, ficar do lado de cá. Nós temos então os fósseis, os órgãos vestigiais, os órgãos homólogos, os órgãos análogos, a semelhança embrionária e as provas bioquímicas. Prova bioquímica, não esquece do teste de DNA, fingerprint, que é uma coisa muito importante, muito utilizada hoje. Tá ok? Legal? Tira o print aí se você quiser, sair do local, tudo direitinho, ok? A gente volta daqui a pouco então com as teorias evolucionistas, certinho? Alô, gente!